Bem-vindos ao nosso podcast a bordo, um espaço onde exploramos o ecossistema do Grupo ETE e a sua importância, levando até si aquela que é a nossa maior paixão e a que nos move, o mar. E falando do mar, é a espinha dorsal do abastecimento logístico global e para que este seja cumprido com eficiência existem infraestruturas de apoio que são cruciais ao seu desenvolvimento e bom funcionamento. Hoje temos uma convidada que nos traz a visão da importância dos portos, em concreto os terminais portuários, e como estes desempenham um papel estratégico ao facilitar a movimentação de mercadorias, quer a nível da importação, quer da exportação, mas também entre diferentes modos de transporte, contribuindo para o aumento da competitividade das economias. Helena Fernandes conta com um longo percurso no setor e lidera há vários anos a área comercial de marketing e de comunicação na APDL, Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, e partilhará connosco também qual é o papel da APDL neste caminho de inovação, sustentabilidade e excelência operacional que tanto caracterizam os nossos portos nacionais e que enfatizam a sua importância num cenário de crescimento e desenvolvimento do setor marítimo e logístico em Portugal e a nível internacional. Olá Helena, bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada. É ótimo poder tê-la connosco aqui hoje para falarmos um bocadinho sobre estas figuras super importantes e cruciais que são os portos e os terminais portuários. Como é que funcionam e como é que, no fundo, são promotores quer do desenvolvimento das economias nacionais, internacionais, como também do próprio setor marítimo, logístico e portuário. E falando do mar e dos portos e da logística, gostava que nos contasse como é que começou a sua ligação ao mundo marítimo e, em especial, à APDL. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, é um gosto estar aqui presente e muito obrigada pelo convite. Acho que é muito interessante participarmos e com os nossos parceiros, também conhecer um bocadinho os projetos que os nossos parceiros fazem e estar presentes nisso. Portanto, muito obrigada pelo convite e por participar neste podcast. De facto, a minha experiência já começou há alguns anitos, não é? Digamos, há mais de 25 anos. Já há 27 anos que estou na APDL, na Administração dos Portos do Douro Leixões. Vim ainda com uma experiência anterior da área privada, estive a trabalhar com uma associação empresarial durante 5 anos e depois surgiu aqui, de facto, uma oportunidade de ingressar na APDL, numa altura em que a APDL tinha um projeto de saída de pessoas devido aos investimentos que estavam previstos ser feitos, houve uma saída grande de pessoas e houve uma procura por pessoas mais jovens. E aproveitei, digamos, uma dessas fases e candidatei-me e entrei na APDL. Estive sempre ligada nesta área da vertente da promoção comercial e da comunicação e aos poucos fui crescendo e fui conhecendo, o setor. Muito bem. E a APDL, para quem nos ouve e conhecendo ou não conhecendo, tem já uma grande projeção a nível internacional, claro que nacional é inquestionável, e tem levado também a cabo uma série de iniciativas de modernização que, como administração portuária, tem sido fundamental para assegurar que também os portos portugueses se mantenham competitivos e alinhados com as melhores práticas internacionais. Quer partilhar connosco um bocadinho deste caminho que tem sido feito pela APDL? Sim, realmente a APDL teve aqui uma evolução muito significativa ao longo dos anos, sempre muito precursora do que é a inovação, o que é a digitalização, o que são os sistemas de informação, o que traz mais eficiência para a cadeia de abastecimento, para o setor, para os parceiros, para o negócio, digamos, portuário. Houve aqui uma evolução muito significativa. Isso deve-se muito também, se calhar, às condições da própria administração portuária, que gere o Porto de Leixões, o Porto de Viana e a Via Navegável do Douro, portanto, em que Viana e o Douro integraram em 2015, mas durante muito tempo o Porto de Leixões era uma infraestrutura que, devido às características que tem, sempre precisou ser resiliente, ser eficiente, ser o mais operacional possível. Isso levou-nos a que trabalhássemos muito esta componente de inovação, de digitalização dos processos, para fazer uma referência. Hoje em dia nós trabalhamos com a Genética Logística, em que tudo começou com um sistema de desenvolvimento, um sistema de Port Community System, na APDL, no Porto de Leixões, e que progressivamente foi evoluindo e foi também sendo acompanhado pelos outros portos.
depois na fase seguinte com a genética portuária e agora a genética logística. Portanto, isto vê-se, de facto, a aposta que o Capidial e o Porto de Leixões em particular têm feito nestes sistemas de informação. Sempre na perspectiva de melhorar o negócio, melhorar a eficiência do Porto e que traga mais valias, digamos assim, para o setor. Sempre foi esse o nosso objetivo. E no dia-a-dia existem, além das inúmeras oportunidades, também muitos desafios. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, mais uma vez, devido eu se calhar foco mais no que diz o Porto de Leixões, porque de facto é o porto de referência no universo das unidades de negócio da APDL, mas falando no Porto, portanto, hoje em dia os nossos desafios são muito grandes devido à articulação que temos que fazer com os vários stakeholders do Porto, seja na vertente mais comercial, os nossos concessionários, os operadores logísticos, os transportadores, as entidades, as autoridades oficiais, como também, por outro lado, a pressão urbana que o Porto sofre e que temos também de ter uma boa relação com toda a comunidade, digamos assim, com a população. Isto traz-nos aqui desafios complexos, exigentes, mas que temos de ter consciência que temos que articular. Portanto, eu acho que hoje em dia a administração portuária tem sempre que perceber, ver a componente mais da atividade em si, da operação, das suas atividades, da sua operacionalização do Porto, mas também da ligação com a cidade. Isso é fundamental e com a população. E, portanto, isso, as exigências são grandes. Acho que temos feito um bom trabalho, por vezes temos aqui desafios de facto complicados, mas acho que temos vindo a fazer um excelente trabalho. Isso também reflete-se muito nos investimentos que foram feitos ultimamente. Eu falei muito no foco da digitalização de processos, portanto, hoje em dia praticamente toda a interação que existe com o negócio é feita digitalmente, mas há investimentos estruturantes que o Porto fez, isso permitiu crescer, tornar-nos também mais eficientes. Nomeadamente, por exemplo, uma via dedicada exclusiva de acesso para a carga no Porto de Leixões foi fundamental para que o negócio continuasse sem impacto na cidade. Portanto, no fundo, nós temos hoje em dia 1.200 caminhões que não andam na malha urbana, tem uma via dedicada exclusiva de acesso ao Porto. Também toda a interação que tivemos com os nossos parceiros de negócio, principalmente com os nossos concessionários, há uma comunicação praticamente diária, digamos, eu dizia mais do que isso, a todos os níveis, portanto estamos constantemente em contacto para articular o que é o planeamento do Porto, as operações, como é que elas se processam. No fundo, há aqui uma parceria muito, muito próxima e que foi isso que permitiu que o Porto de Leixões se desenvolvesse. Portanto, não está só dependente da APDL, está assim desta relação entre os seus parceiros, principalmente os seus concessionários, e depois todos os intervenientes no setor. E no que diz respeito também a estes desafios que a Helena referiu, e bem, e sobretudo o facto de estarem próximos de uma zona urbana, portanto, esta preocupação com a própria comunidade, no que diz respeito à parte também desta evolução e da própria otimização de processos e da sustentabilidade, que tipo de investimentos é que têm sido feitos precisamente para ter o cuidado de não só por um lado envolver a comunidade, fazer com que se sinta parte da solução, mas em simultâneo conseguir que o trabalho e tudo o que é as operações que existem dentro do Porto não condicionem ou não prejudiquem a comunidade envolvente. De facto, aqui referiu bem, a questão da sustentabilidade para nós é muito relevante e para a população, evidentemente, também. Sabemos que temos uma atividade que causa impacto, temos consciência que o Porto de Leixões tem muitos anos e que foi desenvolvendo a sua atividade sempre com a cidade a crescer à sua volta, portanto, mas não podemos esquecer de facto que a população, a comunidade é relevante e importante para, digamos, para a economia e também para o Porto. Portanto, há vários projetos que estão no terreno, que temos vindo a desenvolver, mas continuamos a desenvolver, muito na perspectiva também da transparência da comunicação. Tudo o que fazemos, queremos dar conhecimento à comunidade. Acho que o Porto, até fisicamente, tem uma característica que é muito permeável. As pessoas podem ver o que é que acontece no Porto,
Portanto, passam à volta do Porto e vêm a atividade económica, vêm a operação, acho que isso é muito relevante, mas também temos de ter consciência que a operação tem que ser feita com o máximo cuidado possível, com o mínimo de emissões, com o mínimo de impacto ao nível das emissões, seja de ruído, seja de poeiras, respeitando, evidentemente, toda a legalidade dos regulamentos que existem de exploração do Porto, para que seja feito isso com o máximo de cuidado possível, mas também procuramos muito trazer população para dentro do Porto. Isto é, além de ser o Porto ser permeável, abrimos muito o Porto à cidade. Fazemos iniciativas como, por exemplo, o Dia do Porto de Leixões ou o Dia do Porto de Leixões, que permite que as pessoas entrem no Porto, conheçam a atividade, visitem e fiquem de alguma forma que integrem e considerem que o Porto também faz parte da sua vida. Temos uma atividade também curiosa para além da movimentação de carga, que são os cruzeiros, e isso também ainda cria uma relação de proximidade muito grande com as pessoas. O facto de nós termos crescido muito neste segmento e termos navios de cruzeiro também cria aqui alguma empatia muito positiva com a população. Portanto, no fundo, as pessoas procuramos que as pessoas se sintam orgulhosas por ter um porto na sua vizinhança. No passado isso era uma realidade evidente, porque a maior parte das pessoas que trabalhavam no Porto viviam na cidade. Hoje em dia a relação é diferente, não é? Portanto, as pessoas que vivem hoje em dia à volta da cidade têm muito pouca relação com o Porto, a não ser eventualmente naquilo que consomem em casa e que às vezes esquecem-se que tudo que existe numa casa passa muitas vezes pelo Porto. E às vezes esquecem essa componente. Mas de facto nós tentamos abrir o Porto à cidade. Temos também alguns projetos, muito na questão da sustentabilidade, que eu acho que também vai ajudar bastante esta relação, nomeadamente a eletrificação dos cais. Nós estamos neste momento com um projeto que até 2030, que são os terminais de contentores e de cruzeiros, vão ter ligações elétricas, Onshore Power Supply, os OPS, que vai permitir, portanto, quando o navio esteja em Porto, que se ligue à rede elétrica e não esteja a fazer mais emissões. Portanto, isso vai também melhorar esta relação. Nós estamos aí com vários projetos que consideramos que vão ser importantes do ponto de vista da sustentabilidade também do Porto, ambiental do Porto, mas também da relação com a cidade. E isto leva-me a perguntar, afirmar, que no fundo também para estas tendências e para, no fundo, caminharmos todos para um futuro mais sustentável, todos teremos que nos adaptar, não é? Os portos a novas medidas, a novos requisitos, as pessoas a novas formas de trabalhar pegando tendo como referência o que disse há pouco, nesta relação que vocês trabalham diariamente com as concessionárias, com os diversos stakeholders que têm contra a administração portuária, no fundo, como é que também esta coordenação é feita olhando para o futuro? A relação é sempre muito próxima e tem que ser. Portanto, acho que não há nenhuma decisão que a APDL tome seja articulado com os nossos concessionários. Nomeadamente, foi apresentado agora recentemente um plano estratégico para até 2035, onde há um conjunto de ações muito significativo que foram articulados também, lá está, com todos os stakeholders, não só com os concessionários, mas com todas as associações setoriais, empresariais, que fazem parte aqui do universo do Porto de Leixões. Temos consciência que, até porque muitas das ações que estamos a propor também são da responsabilidade dos nossos concessionários. Vou dar um exemplo, hoje em dia, a questão dos equipamentos de movimentação de cargas, portanto, cada vez mais temos equipamentos elétricos, portanto, há um instrumento também muito grande dos próprios concessionários para criar uma atividade, uma operação muito mais sustentável, portanto, isso é evidente. Outro exemplo, por exemplo, é no caso da movimentação dos granais sólidos, temos uma barreira protetora de contentores para proteger, digamos, a cidade da atividade que é feita dentro da área portuária. Portanto, também é um investimento que está a ser desenvolvido pelos nossos concessionários. Temos outra questão, por exemplo, que foi uma parceria que fizemos também com os transportadores, nomeadamente com a Antram. Hoje em dia, os caminhões que entram por Porto de Leixões, estamos a falar mais uma vez de 1.200 por dia, são somente os caminhões menos poluentes, que é o Euro 5 e o Euro 6. Portanto,
há uma relação, todos os caminhões que é uma classificação, digamos, que avalia o tipo de caminhão em termos de poluição, do Euro 1 ao Euro 4 já não entram no Porto de Leixões. Digamos, são proibidos de entrar para não ter grandes impactos. Portanto, toda esta atividade foi feita em parceria com a ANTRAM. Portanto, nós não tomamos decisões unilaterais. Fazemos sempre esta articulação com todas as entidades, porque temos consciência que, apesar da APDL ter um papel regulador e digamos, de controle da movimentação que é feita no Porto, mas temos consciência que todos os investimentos têm de ser feitos de forma articulada com os nossos parceiros. Portanto, aí é um trabalho grande que tem sido feito desde que eu comecei a APDL, que eu acho que existe esse trabalho e acho que o futuro vai continuar, sem dúvida. Muito bem. Continuando a falar sobre a APDL no seu todo, e embora a Helena esteja com as funções mais no âmbito comercial, de comunicação e de marketing, mas olhando para as pessoas da APDL, vocês também têm uma academia formativa que, no fundo, promove aqui a interação e o desenvolvimento das competências dos vossos trabalhadores e que eu acredito que, de certa forma, também há uma interação dos próprios stakeholders para aquilo que é a forma de viver dentro do Porto de Leixões. E, no fundo, em termos de competências para uma equipa que faz acontecer, seja internamente, seja com ligação externa, o que é que a Helena considera que nestas competências são essenciais para, ou que devem ser desenvolvidas? Tem que haver um investimento para que a APDL continue a fazer este seu percurso de excelência que tem marcado os vários anos de atuação. De facto, o nosso Centro de Formação nasceu numa necessidade, foi precisamente dar resposta, não só respostas internas aos nossos colaboradores e capacitá-los, digamos, para os desafios futuros, e como eu disse, a APDL passou um período em que saíram muitas pessoas e entrou muita gente nova, e era necessário dar essa capacitação. Mas o Centro de Formação, portanto, também nasceu como resposta externa, isto é, para todos os nossos parceiros que necessitavam de formação e que tinham a possibilidade de a fazer lá. Eu faço, por exemplo, para estivadores, para operacionais de equipamentos, quer dizer, fizemos muita formação, por exemplo, até tivemos aqui um projeto muito interessante de cooperação com portos africanos da língua portuguesa, em que vieram muitos fazer formação também ao Porto de Leixões, porque no Porto de Leixões nós temos a capacidade de dar a parte mais teórica, mas também depois a parte mais operacional. E esta ligação continua, esta interação continua. Agora, fizemos investimentos no nosso centro de formação, que agora está capacitado com um simulador de ponto de navio, e permite também fazer formação mais técnica para a área marítima. Portanto, temos muita formação que é feita para os nossos pilotos, porque também é um universo de pessoas importante que têm que ser sempre capacitados e trabalhar aqui para novos desafios, e porque o Porto também está a crescer como infraestrutura e também precisa dar resposta, e o simulador permite trabalhar essas componentes, mas também servimos muito outras comunidades, outros portos nacionais, outros portos estrangeiros, portanto, e os nossos parceiros, digamos, daqui do negócio. Portanto, o Centro de Formação acaba por ser essa capacidade, é para servir toda uma comunidade que tem necessidades próximas, digamos, de fazer ações muito especializadas, muito digamos, quase trabalhadas pelas necessidades que nos apresentam, e temos vindo a dar essa resposta nesse sentido. Ainda relativamente a esta evolução da APDL, quero partilhar connosco assim, alguns marcos importantes desta administração portuária ao longo, pelo menos, do tempo em que a Helena está. Não, de facto, acho que a APDL teve aqui momentos muito significativos. Acho que logo começou, digamos, a partir nos anos 2000, 2001, com as concessões portuárias. Foi, de facto,
um paradigma diferente para o que estávamos habituados. Até lá, a APDL era um estatuto público, não era uma gestão portuária, portanto era um estatuto público em que tinha mais de 1000 e tal colaboradores que movimentavam as cargas, faziam tudo dentro de Porto de Leixões, e progressivamente, com a entrada dos concessionários de movimentação de cargas, tanto contentores como carga geral e graneiros, houve necessidade de adaptar a empresa, digamos, para essa nova realidade. E, portanto, novos desafios se colocaram. O Porto mudou muito também em termos da própria infraestrutura e investimento, que foi feito, porque aí começamos a avaliar, digamos, as necessidades de crescimento que tínhamos. A única questão que se coloca muitas vezes é que, apesar de haver planos estratégicos muito bem conseguidos, e de facto tivemos um plano estratégico em 96-2006, que revolucionou praticamente o Porto em termos de infraestrutura, há um facto aqui curioso, é que normalmente quando estão definidos os planos e os investimentos, principalmente no setor marítimo e infraestruturas portuárias, por vezes quando termina o plano, quase que o investimento que foi feito já exige mais ainda, não é? Porque fazemos dragagens até aos 12 metros e depois dos 12 metros já não são suficientes porque os níveis começam a crescer e vamos continuamente a ter que adaptar a infraestrutura às realidades e à atividade daqui do negócio. Portanto, esses momentos são, de facto, muito importantes. Portanto, houve este investimento muito significativo nesse período, com esse investimento em infraestrutura, com a digitalização, de facto, isso é muito relevante. Depois, mais tarde, com a integração do Porto de Viana do Castelo e a Via Navegável de Douro na administração portuária, foi outro momento também desafiante, porque até lá estávamos todos muito concentrados no que era o Porto de Leixões e no crescimento do Porto, com os nossos parceiros. Portanto, com a entrada destas novas unidades de negócio, acabamos por ter que trabalhar áreas que não estávamos tão familiarizados, não digo tanto em Viana, mas na Via Navegável de Douro. Portanto, é outro setor, digamos, diferente, o que é um rio do que é, digamos, o mar. E a integração, principalmente, também das pessoas também foi importante. Portanto, isso para a relação também da APDL foi fundamental. Depois há aqui outro momento relevante. Digamos, eu estou a saltar uns anos, porque há outros que vão acontecendo, mas há outro que foi com a integração do terminal ferroviário e mercadorias de Leixões na APDL. Portanto, isso aconteceu há 3 anos. Houve aqui, até à altura, era um terminal contíguo à área portuária, que era movimentada, a operação era feita pela Infraestruturas de Portugal, e até que houve uma decisão de integrar esse terminal no Porto de Leixões. Portanto, foi outra aprendizagem, porque a certa altura deixamos de ser só portuários para sermos ferroviários. Muitas vezes há colegas que dizem. Portanto, é outra realidade, de facto. Mas essa é toda uma estratégia que nos parece muito relevante. Isto porque, e agora recentemente também, com o Porto Seco da Guarda, o terminal ferroviário da Guarda, que também é estado sob a nossa responsabilidade e cujas obras estão agora a ocorrer e que em breve estarão concluídas. Portanto, nós passamos a ter outra perspectiva do que é toda a área logística. Há aqui também uma componente relevante, nós também temos uma plataforma logística, portanto, portuária, sempre como uma componente portuária. Portanto, já tínhamos conhecimento que é uma realidade logística como plataformas, mas com esta integração de portos, plataformas logísticas, plataformas ferroportuárias e ferro-rodoviárias, portos secos, portanto, acaba por ser aqui um outro paradigma para o Porto de Leixões que nos vai permitir dar mais resposta ao que o mercado nos pede. Acho que temos consciência que o Porto de Leixões, apesar, mais uma vez, de estar rodeado pela cidade, tem desafios complexos. Temos uma necessidade, de facto, muito evidente dos nossos exportadores, porque o Porto tem um cariz de exportação relevante, de crescer. Temos consciência disso. O Porto tem, só para terem uma perspectiva, 6% do PIB nacional passa pelo Porto de Leixões, nacional, portanto, é muito relevante, tem um peso muito significativo. Temos consciência de que os mercados, a economia, precisam do Porto e precisam que o Porto cresça para dar resposta ao que procuram. Neste momento, o facto de neste momento o Porto de Leixões não ter, por exemplo, um terminal de contentores com uma capacidade para receber níveis de maior dimensão, faz-nos perder carga para outros portos concorrentes, principalmente norte de Espanha, não é?
Porque enquanto há movimentação de carga para os portos nacionais, fica no país, mas quando vai para a carga fora. é para fora, isso digamos, custa-nos um pouco. Portanto, precisamos realmente de investir. Dizia que agora o plano que foi recentemente apresentado, o plano estratégico do Porto de Leixões de 2025-2035, vai dar resposta a muitas destas questões, estas necessidades que o mercado nos está a pedir, e estamos convencidos que, conseguindo esta interligação crescer na dimensão dos navios, que vai tanto ajudar as cargas que são utilizadas, como também o tipo de cargas, com a integração dos terminais ferroviários, nomeadamente Porto Seco da Guarda, que nos vai permitir alargar o nosso interland, chegar mais longe e buscar carga a outros mercados que neste momento nós podemos estar a captar e não estamos. Portanto, numa primeira fase queremos reter os nossos clientes, queremos dar resposta aos nossos clientes, mas numa segunda fase, com toda esta estratégia de crescimento, vamos permitir chegar um pouco mais longe e ir buscar carga, digamos assim, dar serviço. Quando ir buscar carga é mais o que dá serviço a necessidades que por vezes nos chegam e que nós de imediato não conseguimos dar resposta. Muito bem. E no meio de tantas figuras estruturantes, a rodovia, a ferrovia, os portos, acredito que hajam muitas operações que sejam algumas inéditas, outras igualmente interessantes. Quer recordar alguma que para si foi de facto muito estruturante, daquelas que ficam na memória? Eu vou partilhar que a primeira vez que recebemos um navio, que eu conheci um navio de estilha no Porto de Leixões, eu decidi visitar, já foi há uns anos, e foi uma das coisas que mais me impressionou. Houve dois navios que me impressionaram muito e duas operações. Uma foi o navio de estilha que tivemos no Porto de Leixões, eu tive a possibilidade de subir ao navio e fiquei impressionada com a dimensão, digamos, daquele tipo de navio para o Porto. Portanto, hoje em dia é muito habitual termos navios de estilha, portanto, estamos a falar há 20 anos atrás, não era assim comum. Outro também que me parece foi interessante é a capacidade, digamos, dos navios, de contentores que vão crescendo e a evolução que têm tido nos últimos anos, por exemplo, agora com a movimentação da carga dos contentores com equipamentos semi-autónomos, portanto, em que não exige que esteja o operador a movimentar o porto, e isso também acho que é impressionante, é ver pessoas, normalmente jovens, no espaço do concessionário a movimentar as cargas quando os pórticos estão a uma distância de 5 km. É uma coisa que me faz assim, agora já é habitual, mas no início fez-me assim alguma confusão, mas realmente é a realidade, é a evolução que está a acontecer. E depois evidentemente que eu, como tenho a componente comercial em vários segmentos, tenho sempre um bocadinho especial por todos, não é? De facto, a primeira vez que tivemos um navio de cruzeiros no nosso terminal de cruzeiros também foi muito emblemático, porque foi um negócio, digamos assim, uma atividade que ainda é da responsabilidade da APDL, portanto não está concessionada, e portanto no fundo foi um negócio também que eu vi crescer e que me empenhei com a minha equipa muito fortemente para crescer. Isso foi também muito significativo. Por outro lado também, por exemplo, outro navio Roll-on Roll-off. A primeira vez que entrei no navio robô também fiquei impressionada, não tinha noção como é que seria operada, como é que a dimensão, às vezes nós vemos navios por fora e achamos muito grandes, mas quando entramos dentro do navio é que temos de facto o impacto, o mundo daquilo que é. Portanto, em várias áreas é impressionante de facto o que é que temos visto. Por exemplo, outra atividade impressionante foi quando nós tivemos que movimentar uma série de automóveis da Auto Europa que estavam com problemas, não conseguiam escoar mercadoria e vieram para o Porto de Leixões, portanto toda a operação foi também impressionante. Portanto, acho que hoje em dia o que temos a vantagem de filmar essas operações e depois ficar na memória e depois podemos de vez em quando repescá-las, não é? É de facto, são momentos grandes que se vão acontecendo. E depois há outros relacionados um pouco com a atividade que fazemos com a comunidade, não é? Quando abrimos, por exemplo, o Titã à população, o nosso guindaste, que tem mais de 100 anos, que depois de um incêndio ficou
praticamente destruído, e reabilitamos o equipamento, com algumas partes originais, outras não tanto, mas conseguimos reabilitar e abrir à população. As pessoas podem visitar o Titã. Foi impressionante, gostei imenso, porque de facto tem-se outra perspectiva quando acabamos por estar num equipamento que tem mais de 100 anos e conseguirmos pensar como é que era na altura, como é que faziam as operações. Portanto, há aqui vários momentos que vão acontecendo. Felizmente tenho tido a possibilidade de estar em vários deles e pronto, é um orgulho muito grande, não é, trabalhar nesta empresa e podermos comunicar e passar para o exterior toda essa felicidade, digamos assim, todo este orgulho que temos e partilhar com todos. Isso acho que é muito relevante. Que bom, e que sorte a nossa tê-la aqui hoje, não é? Não, acho que eu digo muitas vezes, é uma felicidade muito grande quando nós gostamos daquilo que fazemos e gostamos da atividade. Portanto, porque hoje em dia há muitas exigências e as pessoas estão sempre muito ocupadas, mas é bom quando de manhã acordamos e pensamos, hoje vou fazer uma coisa diferente. E de facto a APDL tem essa vantagem. Todos os dias é uma coisa diferente. O facto de nós termos esta panóplia de áreas de negócio, portanto, tanto estamos a falar de comboios, como portos, como logística, como cruzeiros, como vias navegáveis, ou sustentabilidade, ou simuladores, portanto, temos que saber quase com um bocadinho de cada coisa, não é? E depois podermos trabalhar e comunicar, não é? Isso é o mais importante. E por falar em comunicar, e olhando agora em específico para aquilo que tem sido também a sua liderança na APDL, a comunicação, a parte do marketing, a área comercial, quando juntamos estas três vertentes, automaticamente o posicionamento da APDL se eleva. E por isso pergunto-lhe como é que é liderar aqui estas várias equipas que no fundo têm um papel estruturante naquilo que é a estratégia de comunicação e comercial da APDL. Acho que acima de tudo temos de ter um alinhamento estratégico, não é? Portanto, acho que tem que haver um fio condutor. Tentamos muito que internamente que haja essa orientação. Temos, no fundo, tentamos ser a nossa área dar a cara, digamos, pela empresa, quando estamos a comunicar, e queremos que a comunicação seja o mais alinhada possível, evidentemente articulada com a administração. Hoje em dia nós fazemos muitas atividades de comunicação, não só, portanto, internas também, porque temos essa necessidade de comunicar internamente. Às vezes tenho noção que, por vezes, estamos tão focados na comunicação externa que esquecemos a nossa comunicação interna, os nossos colaboradores. E fizemos há uns anos uma aposta grande, que é ter um portal interno onde vamos sempre comunicar, dizemos sempre o que é que está a acontecer. E também eles, muitas vezes, onde eles nos dão informação do que é que estão a fazer, porque também há esta dificuldade, por vezes conseguir ter um fio condutor e conseguir acompanhar tudo o que está a acontecer na empresa, não é? Portanto, essa componente da comunicação interna achamos que é fundamental. Depois tem que haver também a comunicação externa e uma comunicação institucional. Portanto, há a vertente comercial, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com o negócio em si, e que temos que fazer, mas também tem que haver uma comunicação institucional. E essa comunicação institucional tem que ser articulada também, evidentemente, com todos os outros parceiros, nomeadamente ao nível setorial, ao nível da tutela, ao nível também dos municípios. Portanto, por vezes temos que ter consciência que, apesar dos portos, geralmente relacionamos com 2 ou 3 municípios, mas se falamos do Douro, estamos a falar de 23 municípios. Portanto, nós temos que haver esta articulação institucional, eu diria que é assim mais exigente, porque temos de estar sempre atentos ao que são as necessidades também dos próprios municípios e como é que nós conseguimos também comunicar com a comunidade. Essa comunicação não é só feita, tentamos mais uma vez fazer os dias abertos, tanto do Leixões, de Viana como no Douro. Trabalhamos muito a questão das corridas, por exemplo, porque achamos que é uma forma de ligar criar mais relação, mais empatia, mas também participamos em muitas iniciativas que os próprios municípios organizam e nós também apoiamos. Seja, por exemplo, apoiar iniciativas como o surf, como atividades esportivas, atividades de cariz social. Temos sempre muito... Essa componente social também para nós é muito cara, portanto, tentamos que as associações sem fins lucrativos, nós apoiamos muitas iniciativas porque achamos que isso temos que dar retorno à comunidade,
não é? Apesar de os impactos que o Porto tem, também tem que dar esse retorno. E, portanto, estamos sempre colaboramos muito nessa componente. E, por fim, acho que falei um bocadinho nesta ligação comercial aos stakeholders, é fazer essa interligação. Eu digo muitas vezes que a APDL tem um bocadinho de facilitadores. Não interferimos no negócio, mas temos aqui uma função grande que é, de forma articulada com os nossos parceiros, promover o mais possível os portos. Portanto, e nós aqui somos facilitadores, seja a participação em feiras internacionais, seja a visitas que fazemos fora, missões comerciais, ou até mesmo visitas que recebemos no Porto de Leixões. Temos aqui, nós, por exemplo, é uma área que trabalhamos muito a questão das visitas ao Porto. Nós queremos muito que as pessoas venham conhecer o Porto, seja visitas institucionais, seja, portanto, visitas de estudo, visitas comerciais. Portanto, nós fazemos esse trabalho de forma... O grande objetivo é dar a conhecer o mais possível o que é que fazemos e como é que podemos ajudar e colaborar com todos estes stakeholders, com todas estas entidades. É um pouco esse o nosso objetivo. Porque, no fundo, tudo passa pelo Porto. Tudo, exatamente. É isso. Tudo passa pelo Porto. É isso que é um bocadinho que a nossa mensagem, não é? Nós fizemos umas campanhas muito interessantes também de publicidade para as pessoas perceberem, de facto, o impacto que o Porto tem nas suas vidas. Por vezes não têm assim essa noção, mas de facto tudo passa por um Porto, sem dúvida. Tudo. Muito bem. Helena, estamos mesmo a terminar, mas gostava de lhe deixar uma última pergunta, assim, um desafio, para quem tem um grande sentimento de orgulho e de pertença. Que mensagem é que gostava de deixar a profissionais do setor marítimo, aos nossos ouvintes, que são naturalmente também de outros setores, mas sobretudo a pessoas que estejam agora também a iniciar a sua carreira e que têm bastante curiosidade nesta indústria, não é? O que é que gostava de lhes dizer? Eu acho que, acima de tudo, gostava que as pessoas tivessem curiosidade em conhecer esta área, porque acho que precisamos de fazer um trabalho, todos nós e todos os nossos parceiros, e o Grupo ET tem vindo a fazer, a dar a conhecer o mais possível o que é trabalhar nesta área ligada ao mar, nas suas várias vertentes. Acho que gosto muito de incitar à curiosidade. Este trabalho que nós fazemos muitas vezes com as visitas de estudo com meus pequenos é um bocadinho isso, despertar um bocadinho o interesse por este setor, primeiro que tudo. Depois acho que para quem já trabalha no setor e vê, digamos, face ao que temos vindo a viver nos últimos tempos e com as situações internacionais, é a resiliência, dar os parabéns porque realmente é um setor muito resiliente, consegue-se adaptar de uma forma muito ágil, muito rápida às alterações internacionais e todas estas situações, e de facto a logística é fundamental. Nós não podemos esquecer que se acontece um problema num porto ou numa determinada área de transporte, tem um impacto muito grande para a economia do país, portanto, e esta resiliência, esta capacidade de adaptação é impressionante. E acho que, acima de tudo, é a ambição, é pensar em ir mais longe. Acho que tenho consciência de que os portos portugueses são, e visito muitos outros portos internacionais e europeus, e nós, de facto, estamos ao nível da maior parte desses portos. Realmente temos profissionais muito capazes, com uma capacidade de trabalho e de dedicação impressionante, e portanto eu acho que temos de ser mais ambiciosos e mais além e não descuidarmos pelo facto de Portugal ser fisicamente pequeno, mas de facto tem uma ambição e tem uma alma muito grande, e acho que nós temos muita capacidade de ir mais além. Portanto, era apostar fortemente neste setor, que eu acho que vai ter retorno e está a ter retorno muito positivo. Muito obrigada, Helena, por ter estado a bordo connosco. De facto, são conversas assim tão entusiastas que nos inspiram a fazer, claro, para quem trabalha nesta área, todos os dias mais e melhor, e por poder levar até todos, de facto, aquilo que é o dia-a-dia dos portos nacionais e o quão são importantes e motor para o desenvolvimento das economias, tanto a nível nacional como global. E quanto a nós, deixamos uma mensagem muito clara
de que, de facto, tudo passa pelo Porto e esperamos encontrar-nos em breve, no próximo episódio, onde traremos mais curiosidades e mais novidades sobre o setor. Obrigada por terem estado connosco e até à próxima maré.